Olá, meninas! Meninas do Grupo Arte de Ser Feliz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa segunda aula de técnicas de pintura em MDF. A peça de hoje é uma bandeja em MDF pintada e revestida com tecido. É tecido de algodão, é tecido tricoline e impermeabilizada. Eu vou ensinar nessa aula vocês prepararem uma termolina caseira. No kit que vocês retiraram foi uma bandeja de MDF, um tubo de tinta amarela, um tubo de cola branca. Eu tô com o tubo grande aqui, não estou com o tubo que vocês receberam. Um rolinho de espuma, o meu é um pouquinho diferente, mas é espuma. Um pincel de cerdas não muito macias, e um pincel chato. Esse pincel nós vamos usar para aplicação da cola. Um pedaço de tecido tricoline, correto? Eu preciso que vocês separem aí para essa aula também uma bandejinha de isopor. Quem não tiver, pode ser um prato. Uma tesoura, um lápis e quem tiver um secador de cabelo, que nós vamos usar para secar a peça. Se não tiver o secador de cabelo, não tem problema. Espera a peça secar naturalmente. Eu vou orientando conforme a aula. Eu quero falar um pouquinho sobre os cuidados com esses materiais que vocês receberam. O tubo de tinta, eu preciso que vocês, após o uso, lavem, bem lavado. A tinta é solúvel em água, então acabou de usar, vai mergulhar num potinho com água. Pode pôr um detergente líquido, não outra coisa, tá? Detergente líquido. E ela vai sair. Chacoalha bem o vidro, vai jogando a água fora. E esse tubo, como nós vamos utilizar para mandar mais tinta para vocês para as próximas peças, eu peço que quando forem retirar o kit da próxima aula, levem esses tubos de volta lá para o CRAS. O tubo de cola, mesma coisa. Acabou de usar, coloca em água de molho, vai soltar toda a cola, põe ele para secar, leva de volta. O rolinho de espuma fica com vocês, mas nós vamos utilizar em outras aulas também. Então, acabou de usar, mergulha num potinho com água, deixa amolecer bem a tinta, vai lavando em água corrente depois, põe para secar no sol. Pode ser que mude um pouquinho a cor dele, mas não vai sair mais tinta. Então, como todas as tintas que nós vamos usar têm uma cor forte, não tem problema reutilizar o rolinho. O pincel nós vamos utilizar somente para aplicação de cola. Então não usem ele para pintar nada. Acabou de usar também, coloca de molho na água. Se quiser, pode colocar um pouquinho de detergente líquido na palma da mão e passa, esfrega bastante ele assim. Vocês vão ver que vai soltar bem uma água branca da cola, enxágua bem. Pode também aplicar um pouquinho de condicionador de cabelo nele para proteger. Deixa secar e guarda. Para a aula de hoje, eu vou precisar que vocês tenham aí um pouquinho de álcool. Eu vou ensinar vocês a fazerem termolina caseira. Então, álcool líquido, não álcool gel. Primeira coisa que nós vamos fazer é recortar o tecido para forrar essa bandeja. Então, do lado avesso do tecido, eu vou baixar o celular aqui para vocês verem. Do lado do avesso. A minha já está riscada, mas eu vou demonstrar aqui. Coloca a bandeja aqui em cima e com o lápis bem rente à peça, mais um pouquinho, vocês vão riscar esse tecido. Bem rente, olha, ponta do lápis, não coloque aqui porque dá diferença. É rente à peça.
vai riscar toda o contorno da bandeja. Estão vendo? E vão cortar um pouquinho menor. Eu já fiz a outra bandeja para mostrar como ficava a peça. Eu comecei cortando meio centímetro menor. Então, aqui, se quiser riscar com uma régua, ou não, ou vai aqui no cálculo de vocês, cortem um pouquinho menor, um dos lados só, viu? Olha. Olha o que eu tirei de menor. Tá vendo o risco aqui? Meio centímetro. Em um dos lados do comprimento da peça e um dos lados da largura da peça. Os outros lados corta no risco. Isso é por quê? Porque temos que tirar a largura da madeira, né? Porque nós riscamos a peça por fora. E esse tecido vai por dentro da bandeja. Então, eu estou descontando aqui a largura da madeira. E vamos experimentar ali na peça, para ver se deu certo. Olha. Deu. Se notar que ficou um pouquinho ainda maior, a minha ficou. Tá vendo que aqui passou um pouquinho? Eu vou lá e tiro mais um pouquinho, mas quase que não precisa, gente, olha. É essa medida que nós temos que ter do tecido. Voltamos aqui. Essa peça de MDF, ela veio bem lisa. Não tem aspereza nenhuma, pelo menos na que eu estou com ela aqui não tem. Tanto fundo quanto a parte interna, não veio. Então, eu não vou lixar essa peça. Se a peça de vocês, ou outra peça que vocês forem fazer no futuro, tiver uma aspereza, vai pegar esse pedacinho de lixa e vai dar uma leve lixada. Mas é bem de leve, só para tirar toda e qualquer aspereza. Essa peça, ela é conhecida como peça rendada. Ela tem todo esse trabalho vazado aqui. E ela já tem um contorno da própria madeira, um contorno escuro, porque isso aqui, ele na fábrica, ele é cortado a laser, é cortado a quente, então ele já escurece todo esse recorte da madeira. Então, não há necessidade de pintar essa parte aqui. Ela já é escura. E eu não vou pintar. Tem pessoas que preferem que tudo esteja da mesma cor. Aqui para essa não vou pintar, eu vou deixar ela escurinha. Nós vamos pintar o fundo, as laterais e esta parte interna. Esta parte não vai pintar. Essa fica do jeito que está, certo? Vamos partir para a pintura da nossa peça. Como eu falei, eu não vou lixar porque a minha peça está lisa. Não tem nenhuma imperfeição, não tem nenhuma aspereza nela. Se tiver, é só passar um pouquinho daquela lixa que vocês receberam. Limpar com pano seco, porque o MDF, como eu falei na primeira aula, sempre fica uma poeira. É poeira de armazenamento, poeira de loja, né? Então, tira poeira da peça. Vou baixar aqui o celular com o rolinho de espuma seco e a tinta amarela. O secador já tá aqui do lado. Vou virar aqui para vocês poderem ver. Então, no pratinho de papelão, de isopor, eu
vou colocar um pouco da tinta, não é muito. Não precisa colocar tudo de uma vez. Forrem o espaço de trabalho de vocês. Eu faço sujeira, então eu tenho que sempre deixar forrado. Aqui. Vai rolar aqui o rolinho. Eu não trabalho com muita tinta na bandeja. Eu vou começar pelo fundo, ok? Então, simplesmente nós vamos aplicar na peça. Assim. Eu trabalho com a tinta quase seca. Vai apertando, vai pegando mais um pouquinho aqui da bandeja e vai aplicando na peça. Nos cantinhos, dá uma forçada e pode mudar de posição. Aqui, aqui. Espalha bem. Espalha bem essa tinta. Pode vir nas duas direções. Aqui. Então, aqui uma primeira demão. Correto? Secador. Aqui com secador. Já não saiu nada aqui na minha mão, confere. Mais um pouquinho de tinta. Eu tô com o potinho errado aqui. Mais um pouquinho de tinta. Fechou? Guardou. De novo, carrega o rolinho, veio com mais uma demão. Aqui no fundo, eu vou pintar essa lateral marrom que eu falei, porque aqui eu não tenho como não pintar ela. Olha, vem espalhando, põe um pouquinho de pressão no rolinho. Vem cuidando aqui dos cantinhos, assim. Até perceber que pegou toda a peça. Não deixa excesso de tinta. Repete. De novo eu vou pro secador. Laterais, deita sua peça aqui. Vou buscar mais um pouquinho de tinta. E isso nós vamos fazer na peça toda. Carrega o rolinho, pode passar bastante ele aqui na bandeja. E vamos para a lateral. Olha aqui. Não é muito forte essa pressão, porque senão também essa peça ela é bem delicada. Pode quebrar a peça, viu? Então vem com delicadeza aqui. Pintei minha lateral. Se acontecer da tinta pegar aqui em cima, como a tinta ainda está fresca, é só passar um pano que sai. Olha. Lembra daquele marrom que eu não quero pintar? Assim. Já vou aproveitar e pintar o outro lado. Olha. Eu tô segurando aqui na mão, mas vocês podem apoiar
tá? Então eu quero que vocês vejam no vídeo, mas pode apoiar a peça. E não tem muita tinta nesse rolo, que é para não molhar a peça. Olha, tá quase seco esse rolo. Olha, como já deu cobertura. Isso nós vamos repetir dos 4 lados. Peça pintada externamente. Eu precisei dar 3 demãos. 3 vezes eu passei esse pincel. Entre uma pintura e outra, eu sequei no secador. Porque para dar uma segunda demão, ela precisa estar seca. Se ela estiver molhada, ao invés de colocar tinta, nós vamos tirar a tinta. Toda vez que passar o rolinho, a tinta vai sair. Então, deixa secar. Quem tiver o secador, seca com o secador. Quem não tiver o secador, deixa secar. Ela seca rapidamente. Essa tinta é rápida. E dá a segunda demão, a terceira demão, até cobrir toda e qualquer manchinha que tiver aqui da madeira. Agora, nós vamos pintar pelo lado de dentro. Só esta lateral interna. Aqui não vai pintar. Então, eu carreguei de novo o rolinho, sem excesso de tinta. E nós vamos pintar a parte interna. Apoie a bandeja numa superfície que esteja protegida. O meu rolinho é um pouco maior que o de vocês, então o meu vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas o de vocês vêm com cuidado aqui e vão pintando. Da mesma forma que pintou a parte externa. Vai sujar um pouquinho o fundo? Vai. Mas vocês tiram, pegam um paninho úmido e vai limpando. Como eu falei, o meu vai dar um pouquinho mais de trabalho. Porque o cabo do rolinho é muito grande, tá vendo? Mas eu vou aqui com a minha paciência. Vocês também. E vão pintando essa parte interna. O mesmo processo. Pinta e dá uma secadinha. Pinta e dá uma secadinha. Até ver que cobriu. Não forcem muito o rolinho aqui, porque o que vai acontecer? A tinta vai pegar naquela parte que nós não queremos, que são esses recortes marrons aqui dentro. Correto? E se sujar o fundo da bandeja com o rolinho, não tem problema. Vem com o paninho úmido e limpa esse excesso aqui, passa um paninho úmido aqui, não muito molhado, e tira esse excesso. Só para não manchar o tecido depois na hora de nós cobrirmos, certo? Então eu vou terminar. Eu vou ter que usar um pincel que eu tenho aqui, não esse pincel da cola, gente, para fazer esses cantinhos, porque o meu rolinho é maior. Como vocês estão com o rolinho de espuma pequeno, ele dá para fazer perfeitamente os cantinhos. Vem com bastante cuidado aqui e vai passando. Se vocês tiverem aí um pincel mais fino e quiser usar, fiquem à vontade, tá? Quem for usar pincel, tiver um pincel, a posição é puxar assim, mas não com esse pincel. Então vai com o rolinho, com calma, que vai dar certo. Bom, peça pintada, eu precisei pegar um pano úmido e limpar esta beiradinha marrom. O meu acabou pegando um pouquinho de tinta aqui. E precisei também limpar um pouquinho o fundo, porque, como eu falei, o rolinho é maior. Agora, aquilo que eu falei. Rolinho ficou assim, já coloca de molho num potinho e lava. E põe para secar, certo? Vamos agora colar o nosso tecido. Mas, por favor, garanta que a peça esteja bem seca. Até para vocês não manusear, não se sujar, não sujar a bancada, o lugar que vocês estiverem trabalhando. Bom, eu coloco um pouquinho de cola direto no pincel. Olha.
e venho passando dentro da bandeja. Pode ir puxando lá de cima para o centro da bandeja. Bem na beiradinha, tá? Coloco mais. Eu não coloco na peça, eu coloco no pincel. E venho puxando. Olha, o movimento é esse, gente. Olha. Do cantinho pra cá. Olha. Olha a cola passada aqui. Em todo o fundo da bandeja. Mais um pouquinho. Vira. Ó. Encosta lá na beiradinha e puxa. Isso vocês vão fazer no fundo inteiro, até encontrar aqui. O movimento é este. Mais um pouquinho de cola. Tem gente que coloca a cola aqui no fundo da bandeja. Eu não coloco, porque se você colocar muita cola, depois não sabe o que faz, né? Então aqui você vai distribuindo. Eu sujei um pedacinho, vou ter que tirar. Ó, aqui você tem o controle de quanta cola você está colocando. Vem bem no cantinho, puxa de lá pra cá, pega toda a volta. Olha. Ela fica branquinha mesmo, viu? Mas quando secar, ela não aparece nada. Se certifica que o fundo todo tem cola. E agora, com o tecido que nós cortamos, eu vou deitar esse tecido aqui na peça. Então, dobra ele assim, ó, pega um pedacinho aqui, vem lá no canto. Vou fazer de novo, tá? Não secou ainda, vou fazer de novo para vocês verem, olha. Ajeita bem aqui no canto. Puxa ele, ó. Eu vou virar aqui para mim, porque senão não consigo fazer. Com o próprio pincel da cola, vocês vão ajeitando o cantinho. Olha, só empurra. Está com cola, não tem problema. Olha o que eu tô fazendo. Olha. Vou empurrando. Acertei. Não tem problema ter um pouquinho de cola. É até bom, porque às vezes o tecido desfia um pouquinho. Então, quando você passa esse pincel aqui, vocês vão ver, olha. Olha aqui, levantou um fiozinho. Vou deitando, olha. E passo o pincel para fixar. Só para segurar o tecido na bandeja. Olha, tá colado. Ajeita bem esses cantinhos com o próprio pincel. Ó. Colei meu tecido. Agora eu vou para a receita da termolina caseira. Eu não vou fazer aqui, eu vou ensinar vocês. Peguem uma xícara de café, aquelas pequenas. Eu vou fazer pouco, que é para poder usar nessa peça. Vocês podem até fazer mais e guardar, mas eu prefiro fazer e já usar na peça que eu acabei de fazer. Vamos para a receita da termolina caseira. O que sobrou da cola de vocês, nesse tubinho, equivale, acho que é uma colher de sopa, uma colher cheia, né? Coloca numa xícara, num vidro, num copo, essa cola. Coloca mais uma colher de sopa de água
e coloca uma colher de sopa de álcool. Mistura bem, mistura com o próprio pincel, bastante, agita bem no copo. Ficou aí uma mistura leitosa. Com esse pincel vocês vão molhar, esse pincel com a sua cola, vai molhar nessa mistura e vem passando no tecido aqui. Vai ficar molhado, não muito molhado, gente. Molha o pincel, né? E já vem com ele aqui. O tecido vai absorver essa mistura. Vai passando na bandeja aqui no fundo inteiro. Seca com o secador. Nessa bandeja outra que eu fiz aqui, eu passei também na pintura. Olha como ela ficou com brilho. Dá para perceber que tem brilho? Eu passei também nessa mistura inteira e fui secando. Passei nas laterais e fui secando. Essa mistura, ela vai impermeabilizar, ela vai proteger um pouquinho da água. Claro que não é uma bandeja para vocês derramarem água aqui em cima, né? Mas se colocar um copo, o fundo um pouquinho úmido, não vai estragar a peça, porque essa mistura da termolina vai proteger a peça. Depois que passar a termolina e secar, vocês vão perceber que fica meio áspero. Ele não fica macio como o tecido. Por quê? Porque a cola secou e impermeabilizou. Então não vai ficar com toque de tecido, mas vai estar protegida a bandeja de vocês. Pode passar também na lateral, porque nessa peça nós não passamos verniz. Quem tiver verniz pode passar verniz incolor. Quem tiver uma cera amarela de passar no chão, mas cera em pasta, tá? Cera para móveis, não lustramóveis, cera para móveis. Pode passar e dar um lustro, dar um brilho, né? Passar um pano depois dá um brilho. Mas a termolina deu esse efeito de cera. Olha a diferença. Essa aqui eu não passei. Essa aqui eu não passei, tá fosca. E essa daqui eu passei. Deu um certo brilho, deu um acabamento. Então pode passar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, pode me escrever lá no grupo do WhatsApp, eu respondo. E postem a foto de vocês, como eu pedi para outra turma. Eu gostaria de ver as fotos assim, para eu ver o rostinho de vocês, certo? E boa aula, boa diversão, porque eu sei que o artesanato diverte. E até a próxima, na segunda quinzena temos mais uma peça para aprender. Muito obrigada pela participação de vocês, um grande beijo para todas, viu?